Um padre brasileiro pode ser reconhecido como o inventor do rádio. O gaúcho Roberto Landel de Moura acaba de receber o título de cidadão paulistano em memória. No comecinho do século passado, ele realizou as primeiras transmissões de rádio no mundo, mas a paternidade do invento ficou para o físico italiano Guglielmo Marconi. Para especialistas, essa é uma injustiça a ser reparada. Cientista injustiçado, religioso incompreendido. Como ele era um padre, também se achava que era um padre que se comunicava com o demônio, né? Não com uma outra pessoa do outro lado que respondia, porque a comunicação sem fio naquela época era uma coisa assim muito difícil das pessoas entenderem. O jornalista Milton Almeida é um estudioso da vida do padre Roberto Landel de Moura, nascido 150 anos atrás e inventor de um curioso aparelho capaz de propagar a voz à distância. O local escolhido para a primeira transmissão fica bem perto da igreja onde Landel era capelão. Ele instalou o equipamento exatamente aqui, no pátio do antigo Colégio de Freiras, no Alto de Santana. Numa manhã do ano de 1894, o padre gaúcho se fez ouvir através de ondas eletromagnéticas, numa transmissão sem fio. A voz de Landel viajou 8 quilômetros e pôde ser ouvida aqui na Avenida Paulista, onde estava o receptor. Não há registro das palavras, das frases que ele disse naquele momento, mas o feito em si virou manchete nos jornais da época. As patentes foram registradas no Brasil e no exterior, mas quem levou a fama de inventor do rádio foi o físico italiano Guglielmo Marconi. Para o pesquisador, um grande engano. Eu afirmo que o Marconi não inventou o rádio, né? Ele inventou um outro aparelho, que na época se chamava radiotelégrafo, que era um aparelho que emitia sinais em código Morse sem fio, né? Agora, o aparelho do padre Landel, ao mesmo tempo, né, do Marconi, ele era capaz de transmitir já a voz humana, transmitia sinais também, porque ele também inventou um telégrafo. Mas o aparelho de rádio dele transmitia a voz humana, que era uma coisa inédita no mundo. Nesta semana, os vereadores de São Paulo prestaram uma homenagem póstuma ao inventor, recebida pelo sobrinho neto dele. Além disso, um movimento na internet recolhe assinaturas para que o cientista seja finalmente reconhecido. Que assim como se ensina nas escolas, que Santos Dumont foi o pai da aviação, para os Estados Unidos, os inventores do avião são outros, né, os irmãos Wright, mas no Brasil se ensina que foi Santos Dumont. Então que se ensine que o Brasil teve um pioneiro das telecomunicações, que descobriu e realizou experiências de rádio antes de qualquer outro cientista. É muito importante, né, para a memória nacional e resgatar uma figura que também foi muito assim, relevante na nossa história científica.